A gente ora em línguas, o diabo não gosta. Porque quando eu oro em português, ele entende tudo que eu estou falando. Mas quando eu começo a falar, ele não entendeu nada. A menos que eu orei numa língua da terra conhecida. Porque há uma língua que nem os anjos entendem. Há uma língua que Deus coloca para eu orar e para você orar, que a Bíblia diz que só Deus entende. Só Deus entende, nem um anjo. O anjo está aqui do meu lado, ele está ouvindo falar, ele vê que alguma coisa sobrenatural flui da minha vida, mas ele não entende nada. Só o Senhor, é só Deus lá no coração do Pai que entende aquilo que eu estou falando. E o diabo não gosta disso. Uma vez uma pessoa endemoniada, ela estava possessa por um demônio, e ela falou para mim assim: eu não gosto quando você ora daquela maneira lá. Não consigo entender nada. É verdade. Eles não gostam. Porque o diabo não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Então, se eu fosse o diabo, eu iria tentar convencer você que ele não existe, que eu não existo, que o diabo não existe, que é uma coisa da cabeça do homem, que não é uma realidade, que é uma história. Você nem deve pensar nestas coisas, mas a Bíblia diz, Pedro ele fala, olha, o vosso adversário, você tem um adversário, ele anda em derredor, o inimigo, adversário, rugindo. Como ele não é leão, ele só faz barulho, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, para tragar, para derrotar. Ele só pode rugir. E ele mente. Ele fala que não existe. Ele engana. Nós não ignoramos os seus ardis, as suas táticas. Se eu fosse o diabo, eu iria trabalhar mais na tua mente e nas tuas emoções, querido. Porque nós somos o que nós pensamos. Nós somos inclinados a viver pelos nossos sentimentos e não pela fé. Nós somos inclinados a viver pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, pelo que nós tocamos, e não pela fé na palavra de Deus. Então, se eu fosse o diabo, eu ia tentar de toda maneira trabalhar na tua mente, tentar colocar em você sentimentos, lançar sentimentos no teu coração, de angústia, de tristeza, de abatimento. Você já acordou alguma vez sem motivo algum e parece que tem uma tristeza no teu coração e você estava tão alegre? Não é verdade. Algumas vezes pode acontecer algumas coisas conosco, algum sentimento vem sobre a nossa vida, ele não é nosso, ele não pertence a nós, algum pensamento vem em nossa mente, não é aquilo que eu quero pensar coisas boas, eu quero pensar coisas que edificam, mas vem pensamentos como que lançados sobre a minha mente, algumas vezes pensamentos de morte, algumas vezes pensamentos de derrota, algumas vezes pensamentos de fazer coisas erradas, algumas vezes pensamentos de que Deus não existe, algumas vezes pensamentos de que na verdade ser crente não vale a pena coisa alguma. Há muitos pensamentos, o diabo ele lança muitas coisas na mente, tenta trabalhar na tua mente, nas tuas emoções, para prender você. Eu não posso viver pelas minhas emoções. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. As emoções são enganosas. Um dia você pode acordar sentindo-se maravilhosamente bem. No dia seguinte você pode acordar sentindo-se a pior pessoa da terra. Não é verdade? Um dia você pode acordar sentindo que você está cheio de Deus. Outro dia você pode acordar achando que Deus te abandonou e você está longe do Senhor. O sentimento muda, as emoções mudam, as ideias, as coisas que vêm em nossa mente, às vezes querem nos controlar, influenciar, afastar de Deus. Então pensamentos que o diabo tenta lançar em nossa mente, e se eu fosse o diabo, eu ia tentar lançar na tua mente que a tua situação não tem saída, não tem solução, você está diante de um problema insolúvel, você está diante
diante de uma situação que não há mais jeito para você, ele mente. Ele tenta trabalhar em minha mente, em teu pensamento, mentindo, enganando, tentando iludir você. Se eu fosse o diabo, eu iria fazer o pecado, a desobediência a Deus parecer uma coisa bem atrativa. O diabo quer que a gente peque. O diabo quer que a gente desobedeça a Deus. Você pode imaginar uma coisa: quantas frutas existem no mundo todo? Quantas frutas Deus colocou lá no jardim? Adão e Eva tinham tudo para comer. Mas o diabo chamou a atenção deles para aquela que Deus falou, uma só. Deus falou: não coma esta. Não diz que é maçã, como muitos dizem. Mas ela era uma fruta muito atraente. Ela era uma fruta como outras, talvez, no gosto. Mas o diabo quer fazer com que o pecado seja atrativo. Ele não quer mostrar nunca a tragédia. Ele nunca quer mostrar a opressão que vai trazer. Ele nunca quer mostrar o caos que vai gerar aquela escolha que eu faço na vida. O diabo, ele quer enganar, e então ele vai falar para você que na verdade o pecado não tem consequência alguma, que ninguém vai ficar sabendo, que nem Deus vai ligar, basta você depois pedir perdão e tudo está certo, que não acontecerá nada. O diabo vai tentar fazer o pecado ser atrativo, ser gostoso, ser bom, para que você seja preso, para que você seja escravizado, para que você seja enganado, para que você se afaste de Deus. A Bíblia diz, o Senhor falou: olha, a minha mão não está estendida para que não possa abençoar vocês, mas os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Na verdade, o pecado separa a gente de Deus. O diabo quer separar você de Deus, e então o que ele faz? Ele fala para você que não tem problema algum desobedecer. Afinal, todo mundo faz. Afinal, é comum. Afinal, nós somos seres humanos. Sabe, é impossível viver de uma maneira santa. É impossível obedecer a tudo que a Bíblia fala. Deus exige demais da gente. Deus pede para eu fazer coisas impossíveis. A tentação é mais forte do que eu posso aguentar. A tentação me puxa, eu não consigo falar não. O diabo vai falando estas coisas para que você seja atraído pelo pecado, se afaste de Deus. Se eu fosse o pecado, eu tentaria impedir você de receber a palavra. Porque Jesus, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo não quer que você conheça a Bíblia. O diabo iria falar para você e impedir você de ser exposto ao ensino, de ser exposto à pregação da palavra. Aliás, o diabo não quer que se pregue a palavra. Culto bom para o diabo é aquele culto em que se fala 5 minutos alguma coisa lá da Bíblia, e não precisa nem levar a Bíblia, e está tudo certo. E o diabo não se importa com isto, porque ele não quer que você conheça a palavra, porque a Bíblia diz, o Senhor falou: olha, o meu povo é destruído porque eles não conhecem a palavra. O meu povo é destruído porque não conhece as Escrituras. Você é destruído porque você não conhece a Bíblia, porque a Bíblia é arma, meu amado. Ela é espada do Espírito.
Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe quem você é, você sabe que você é filho de Deus, você sabe quais são os direitos que o Senhor Deus deu para você, você sabe o que Jesus comprou e deu para você, você sabe qual é a tua herança no Senhor, e o diabo não quer que você saiba estas coisas. Se eu fosse o diabo, eu não deixaria a palavra criar raiz no teu coração. Se eu fosse o diabo, eu iria tentar distrair você enquanto a palavra é pregada. Se eu fosse o diabo, eu ia tentar roubar a semente enquanto ela está caindo aí no teu coração, para não produzir fruto algum. Você vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito. Você vem para a igreja, ouve a Bíblia e amanhã você já não lembra mais o que o pastor pregou. Você vem para a igreja e ouviu a pregação e às vezes até se emocionou com alguma história que o pastor contou, mas no dia seguinte você não lembra mais o que foi pregado. Uma semana depois você não lembra mais, porque o diabo ele não quer que você guarde a palavra. Então, se eu fosse o diabo, eu iria fazer de tudo para você não ter a palavra no teu coração, porque a palavra de Deus vai libertar a tua vida, meu amado. A palavra de Deus faz de você um novo homem, a palavra de Deus faz de você uma nova mulher, a palavra de Deus faz do teu casamento um novo casamento, meu amado. E o diabo não quer estudar aí. Ele quer que você continue na ignorância. Ele quer que você seja ignorante da palavra. Jesus ele falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O diabo escraviza muitos crentes porque eles não conhecem a Bíblia. As igrejas caem em muitos escândalos porque não conhecem a Bíblia. As igrejas muitas vezes, até mesmo evangélicas, fazem coisas absurdas em nome de Deus porque não conhecem a Bíblia. O apóstolo Paulo falou assim: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus é o sopro de Deus para a tua vida, meu amado. Ela santifica a tua vida. A Bíblia diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho, a sua vida, segundo a palavra de Deus. O diabo odeia quando você lê a Bíblia. O diabo fica com raiva quando você senta lá no quarto e ora: Senhor, fala comigo, e abre a Bíblia para ler. Ele vai fazer a tua vista ficar cansada. Ele vai mexer nas tuas emoções para você ficar com sono. Ele vai tentar tocar o telefone, ele vai até instigar um irmão para ligar para você, para falar mal da vida dos outros ainda. Ele não quer. Ele sabe que isto aqui é uma explosão de Deus, é uma bomba atômica nas nossas mãos. Esta palavra aqui é que nem uma espada afiada de 2 gumes que penetra. É a espada do Espírito. Quando você fala a palavra de Deus, o reino das trevas treme, meu amado. O diabo não gosta da palavra, os demônios tremem quando eles ouvem a palavra, porque eles sabem que esta palavra é a verdade, que não vai passar nenhum tio desta palavra sem que ela se cumpra. Então ele vai fazer tudo para você não ouvir, para você não escutar. Que nem na parábola do semeador, enquanto ouvem a palavra, é como o homem que semeando, ele sai e semeia a semente, uma caiu na beira do caminho, e vem as aves dos céus e comem aquela semente. E Jesus falou: olha, isso daí o que é? É o semeador semeia a palavra, e enquanto ouvem a palavra, logo vem Satanás e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Ele quer roubar. O ladrão ele vem para roubar, para matar e para destruir. Sem a palavra você não vai ser nunca um crente forte, meu amado. Sem a palavra de Deus você nunca vai ter vitória na tua vida. Sem a palavra de Deus teu casamento muitas vezes você não vai saber como fazer lá no teu casamento. Sem a palavra de Deus o diabo vai acusar a tua mente, vai lidar com as tuas emoções. A minha fé está na palavra do Senhor. Então, se eu fosse o diabo, eu ia fazer você não ler a Bíblia, eu ia fazer você não ouvir a pregação, eu ia fazer você não ouvir pregações no teu carro, eu ia fazer você não dar
prestar atenção à palavra. Ele iria fazer você ficar preocupado no culto, naquele probleminha pequeno que você tem que resolver na segunda-feira e não sabe como vai fazer, e você poderia saber ao ouvir a Bíblia, mas ele vai tentar enganar você e fazer você pensar em tudo quanto é coisa, menos estar atento à voz do Espírito Santo. Aliás, se eu fosse o diabo, eu ia falar para você rejeitar que o Espírito Santo existe. Eu ia falar para você que o Espírito Santo, na verdade, é um vento só. Que você nem precisa. Que você